dinheiro traz felicidade ou não? 60% das empresas não passam de 5 anos. É um número muito expressivo. Muitas vezes os líderes não conseguem ter essa clareza, né? A gente está muito perto do problema, a gente não consegue enxergar. O que você acredita que faz a diferença? O empresário fracassou ou aprendeu? E o que seria o fracasso mesmo? Antes do CNPJ tem o CPF, Tem o CPF. É hora de você virar a vela. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Home Point. E hoje temos o privilégio de receber aqui duas garotas, meninas muito inteligentes que vieram aqui dar grandes insights para vocês. Temos aqui a Camila e a Michele, logicamente, a minha host aqui, Ana Paula Costa. E seja muito bem-vindo aqui, vem com a gente, vocês vão gostar desse episódio. Sim, hoje a gente vai falar com a Camila Bernabi sobre comportamento. Ela é instrutora do Instituto Você, vai trazer vários insights sobre comportamento, mas quem vai abrir esse podcast é a Michele Francisco, falando sobre saúde financeira, como que isso influencia demais na nossa vida como empresário. Então, acredito que a gente vai conseguir trazer insights poderosos para, de fato, trazer coisas diferenciadas para sua empresa ou fazer você sair dessa situação que você se encontra hoje, hein? É isso aí, pessoal. Vamos lá, então? Bom, quero agradecer ao convite. É muito honrada estar aqui com vocês, compartilhando aí um pouquinho dessa parte financeira e alta performance para o empresário, juntamente com comportamento e mentalidade. Então, muito obrigada pelo convite. Maravilha! Que bom, Fiquei Michele. muito feliz, já ganhei um dia, né? Pelo Menina. Fiquei feliz aqui pelo Menina. É um prazer estar aqui, Ana, Sandra, com vocês, né? Falando do que eu sou apaixonada, que é de pessoas, comportamento humano, gestão emocional. E tenho certeza que esse episódio vai ser um sucesso. Com Maravilha. certeza. E a Camila veio diretamente lá do Acre. Acabou de dar um treinamento, né, Camila? Lá no Acre, foi incrível. Olha só, hein? Então temos que aproveitar a agenda dessa menina também. Vamos lá. Então, começando aqui com a Michele. Michele, quando você entra numa empresa, o que você logo nota, assim, que te chama atenção e às vezes você já pelos anos de experiência que você tem, você fala, eita, aqui que tá o problema. Olha, Ana, quando a gente fala de finanças, a gente tem algumas palavras que vêm por trás da questão de finanças, como comportamento, mentalidade, organização, clareza, e o inverso disso traz aí uma má gestão financeira para as empresas. Então, quando eu chego ali numa empresa, eu costumo me deparar com algumas coisas que são até comuns aí no nosso empresariado brasileiro, né, que não deveria, mas, por exemplo, misturar finanças pessoais com finanças da empresa, não trabalhar com um fluxo de caixa projetado. O que é isso? Ter uma programação do que você precisa pagar para frente. Muitas empresas trabalham com, entrou dinheiro hoje, deixa eu olhar aqui, né, no extrato quanto tem para pagar o que precisa para hoje, para amanhã. Então isso também, né, é um alerta, é um sinal. E desorganização, não ter um software financeiro, a gente também percebe ali que há uma desorganização nisso. Então esses são alguns fatores. O Michele, na sua opinião, por que os empresários eles demoram para profissionalizar essa parte de gestão financeira na empresa? Que é importante, né? Excelente pergunta, Sandro. Por que acontece? O financeiro de uma empresa, eu assemelho ele, Ana, ao coração de um ser humano, ali o coração que bombeia sangue ali para os demais órgãos, e assim é um financeiro na empresa, um financeiro saudável, ele bombeia recursos para que as outras áreas se potencializem, né? Você cresça, expande a empresa. Então o financeiro ele é tão importante e ao mesmo tempo porque é tão negligenciado, né? Por que muitas empresas não dão a atenção devida ou não profissionaliza como você comentou? E assim, e os motivos que eu vejo para que as empresas demoram a isso é, por exemplo, o próprio sócio às vezes
tem medo de enxergar como está a realidade da empresa. Isso é um ponto, né? Porque ele sabe que enxergando vai precisar ter uma mudança, e é necessário, né? Porque quando a gente vê o que precisa mudar, a gente tem clareza, intencionalidade e começa a ir para assertividade. Às vezes ele acha também que ter um profissional para cuidar das finanças dele também vai ser um valor que ele não pode ter acesso. Quando a gente pensa aí numa microempresa, empresa de pequeno porte, isso também não é verdade. E aí eles não vê que eles não fazendo isso vai trazer muito mais gastos, né? Exatamente, gastos, e depois leva a um malefício muito pior, Ana, que é a destruição do sonho. Se a gente for pegar o número aí do IBGE, por exemplo, 60% das empresas não passam de 5 anos. É um número muito expressivo, muito grande, e é um sonho da pessoa, né? A pessoa constitui ali uma empresa por oportunidade ou por necessidade, ela coloca os sonhos, os recursos dela, e depois de um tempo a empresa não sobrevive. E muitos não percebem, não têm essa percepção de que talvez eles poderiam tomar uma atitude diferente, que é, opa, eu não estou sabendo aqui fazer a gestão financeira da empresa. Deixa eu buscar um profissional que vai cuidar disso para mim, que vai me dar clareza, vai me dar números, índices, organização, e aí ele pode alocar o tempo dele para focar em vendas, aumentar a receita, fechar cliente. Isso. Então, no caso, uma das primeiras ações que você faz é entrar numa empresa e fazer um diagnóstico 360, então. Exato, Sandro. O primeiro ponto, na verdade, é clareza financeira. Eu costumo falar, clareza é liberdade financeira. Porque, primeiro, é necessário enxergar como está o cenário atual, é onde a gente vê os gargalos, o que está acontecendo, por que está assim, que é justamente esse 360. Vamos dar clareza para aquilo que está desorganizado. E aí sim, depois da clareza, a gente começa com provisão para frente, planejamento de curto, médio e longo prazo. Aí a gente vai projetar, verificar para fazer fundo de reserva para a empresa, orçamento, né, trabalhar com fluxo de caixa projetado, mas o primeiro passo é clareza, é enxergar, ver a situação da empresa como tá. A gente faz isso através de organização. É isso. Então, um software ali para colocar as informações integradas, ter um controle, organizar e aí ter clareza e levar para o empresário números e índices, porque com isso ele consegue tomar decisões assertivas. É porque quando a gente fala, eu vou dizer no meu caso, né, que sou empresária, e quando me falaram BPO financeiro, eu falei, mas o que é isso? Pessoal, só para vocês entenderem, a Michelle, além de ser contadora profissional, ela atua como BPO financeira. Que é, eu acho que é a principal função praticamente sua dentro da empresa, né? Exatamente. E aí a gente fica, pô, mas eu já tenho um contador, mas é muito raso, né? Explica um pouquinho, o que seria então um BPO financeiro? É tudo isso que você já falou, mas eu acho que é importante para linkar com o nome, né? Sim, porque muitos não sabem, muitos não têm acesso a isso ainda, né? E também esse é um dos motivos que muitos empresários não buscam profissionalizar o financeiro, porque também não tem conhecimento que o BPO é uma ferramenta para isso. Porque muitos acham que ter um controle financeiro vai ser em planilha, fazendo interno, ter um assistente e um contador só. E não, e o BPO ele é uma outra via. O BPO financeiro, né, hoje é o nosso principal core lá no escritório, na MF Group. O que a gente faz? A gente, de fato, gerencia e cuida do financeiro do empresário. Aquele financeiro que é feito dentro da empresa, a gente terceiriza ele lá para dentro do nosso escritório. Desde parte operacional, como pagamento de contas, emissão de notas, emissão de boletos, verificação de inadimplentes, toda essa parte operacional até a parte ali da análise consultiva, onde a gente reúne, né, com o empresário a cada 2 meses, alguns mensais, para justamente fazer uma reunião de estratégia com ele e mostrar, olha, seus números estão assim, a gente trabalha ali, passa para ele os principais índices. É muito comum a gente perguntar para o empresário, né, qual que é a sua margem líquida, lucro líquido do empresário? Não sei qual que é o percentual, coisa simples, né? Qual que é seu ponto de equilíbrio? Que é ali o mínimo que tem que ficar para não ter prejuízo, não sabe, margem de contribuição não sabe. Então a gente senta com o empresário, além de fazer essa parte do operacional, e passa para ele esses números
e a linha para frente. Então, exemplo, a margem de contribuição tá essa. No benchmark, que é uma análise da mesma atividade no mercado, para o segmento é esse. Então a gente tem um caminho para trilhar para chegar nessa margem de contribuição esperada. Quais ações a gente vai fazer? Isso a curto prazo, isso a médio prazo, e aí a gente faz esse acompanhamento. E você, quando acompanha uma empresa, quando que você já começa a ver resultado mesmo na prática? Uma empresa que você analisou, tinha vários pontos para melhorar, com essa análise, com esse trabalho ali na ponta, como que você vê que já dá para ter uma luz? É relativo porque depende de alguns fatores, Ana. Depende do nível que a empresa tá, porque a gente pega empresários de diferentes níveis. Tanto mentalmente, que é o que a Camila vai falar aqui daqui a pouco, né? Porque finanças é comportamento, é mentalidade. E desde a nível organizacional da empresa. Então, assim, se a gente pegar uma empresa que não tem software, não tem nada, tá cru, tá só na planilha, a gente vai ter que ali colocar um software, trazer toda a clareza, demora ali uma média de uns 5 meses pra gente organizar, trazer essa clareza para ela. É um trabalho a várias mãos, né? É. E como tudo na vida, não existe milagre, né? Pessoal, vocês querem ter paz para trabalhar, fazer bem feito o seu serviço, levar sua empresa numa boa? Contrata um BPO financeiro que você vai ver o que eu estou falando. Não, Ana? Com certeza, né? Porque às vezes o empresário ele só tem em mente que é só vender. Não, eu tenho que vender mais. Eu tenho que vender mais, eu tenho que colocar mais dinheiro na empresa e às vezes não é isso. E eu lembro que a Michele Michele falou uma coisa, o lucro invisível. Não era? Você lembra que você falou? Que às vezes a gente está drenando as energias financeiras para uma coisa que você poderia substituir aquilo e sobrar dinheiro para sua empresa. Isso foi fantástico. Mas no ponto de vender mais, pra gente tirar, às vezes, essas vendas, né? Não, isso é importante. A gente mensura isso, inclusive, em números, Ana. A gente tem um índice aí que chama taxa de alavancagem, que é uma coisa muito impressionante. E isso acontece. Quem está nos assistindo, você pode estar, às vezes, com esse problema, que é o seguinte, às vezes a empresa ela começa a aumentar as vendas, mas não vê aumento de lucro, da margem de lucro. Por quê, né? Puxa, mas tá vendendo mais? O que tá acontecendo? Significa o quê? Que a operação dela, às vezes, tá muito custosa. Tá com um custo muito elevado, ela tá com uma margem de contribuição muito baixa. E aí, a margem de lucro da operação em percentual tá pequeno. Quando isso acontece, se ela começar a vender muito num produto que tem uma margem muito pequena, que vai comer margem de outros produtos, ela pode aumentar a venda e reduzir o lucro de outros. E você vê que é complexo, né? Não é uma coisa tão simples, né? E para isso, como que a gente descobre isso? A gente tem que calcular a taxa de alavancagem. É como se fosse assim, ó, de forma bem simples, né? Mas uma empresa que ela tá, por exemplo, no prejuízo, né? Precisa identificar qual que é a causa, porque se ela tiver com uma taxa de alavancagem negativa, quanto mais ela vender, mais ela aumenta o prejuízo. Então, assim, agora, se ela tiver já estruturado um EBITDA, né, positivo, EBITDA que a gente chama, é aquela linha ali do lucro operacional, sem contar despesas financeiras, que é capital de terceiro. Às vezes está negativo, então não vai adiantar vender mais se a operação está muito custosa, aumenta o problema. Porque vai envolver outras áreas, às vezes a logística, da entrega, funcionário, mais funcionários, exatamente. Aí é a questão da margem de contribuição. Por isso da importância de ter que enxergar primeiro clareza de como está o cenário, ver os gargalos, se a empresa estiver no negativo, por que está acontecendo isso, estancar os gargalos, e aí sim a empresa vender mais. Lógico, é muito importante trazer mais receita, mas tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar. E o trabalho do BPO não é só pagar suas contas, gente. É isso aí. A questão que você falou, né, os resultados estão totalmente interligados com o comportamento emocional. O empresário que ele não olha essa parte, ele acaba também afetando a performance dele, né, Camila? E aí é onde entra aqui a especialista falando um pouquinho sobre isso.
Eu ouvindo vocês falando aqui, né, estou tendo vários insights aqui, porque o que acontece? A empresa é um ente, né? É a empresa, inclusive é feminina. Tudo que é feminino dá frutos, né? Então dá lucros, mas também dá dividendos. E se não tem uma organização dentro da empresa, não tem essa clareza que a Michelle está falando, ao invés de performar de forma positiva, vai performar de forma negativa e a pessoa pode chegar... Tem pessoas que chegam até ao suicídio quando acontece isso. Eu conheço vários casos de empresários que chegam nesse ponto. Porque não tem essa clareza, não tem esse cuidado, a pessoa quebra, literalmente, e aí tem a vergonha, aí vem os sentimentos, né, junto com a questão da falta de finanças aí com as dívidas. Geralmente, e a pessoa não sabe sair desse fluxo, né? Geralmente as pessoas falam que não é a empresa que quebra, né? Que é o empresário que acaba quebrando. Levando para o comportamento, eu acredito que é por falta mesmo dessa saúde mental, né? De comportamento. E aí, como que a gente, como empresários, porque aqui nós somos empresários e a gente está falando para empresas, a gente precisa ficar atento no nosso comportamento, para que a gente possa, de fato, ter não deixar chegar nesse ponto que você falou, que já é o ápice do problema. O que mostra pra gente que a gente está caminhando para um lado que não seria o lado bom, vamos dizer, do negócio? É você olhar para dentro, né? Não só olhar para dentro de si, mas a empresa ter esse olhar para organização interna. Muitas vezes os líderes não conseguem ter essa clareza, né? A gente está muito perto do problema, a gente não consegue enxergar. E a gente observa muito que, às vezes, o empresário em si, ele tem a fazer tudo sozinho, e às vezes quando ele não delega 100%, e aí começa aquelas rupturas. Então, é importante treinamentos. O que você acredita que faz a diferença para tanto a equipe como o empresário agir de uma forma que realmente venha essa alta performance e as pessoas trabalhem melhor? Eu entendo, Ana, que esses altos e baixos, eles são naturais, né? Seja na nossa vida ou dentro de uma empresa. O mais importante é a gente ter resiliência, né? Resiliência é a capacidade de retomar um estado natural dentro do nosso comportamento. A gente tem aí vários cases, né, de sucesso de empresários que quebraram em algum momento da vida, a empresa, né, foi para um limite aí ele organizou e depois performou muito melhor. Talvez, né, com a ajuda de um BPO, de uma pessoa especializada, de um mentor, que são as pessoas que estão de fora, né? Elas têm uma visão diferenciada da gente que está muito perto da situação, né? Eu nem falo que é um problema, para mim é uma situação. Uma situação a ser resolvida. Então, a resiliência, no meu ponto de vista, é o mais importante. Como que a gente adquire a resiliência? Fazendo treinamentos, cursos, né? Assistindo vídeos no YouTube. Hoje em dia tem muitos recursos para a gente se capacitar. Né? Na nossa época, minha, do Sandro, um pouquinho mais velho, né, Sandro? A gente não tinha conhecimento como a gente tem na palma da nossa mão. Tem dois cursos que, inclusive, nós fizemos, né, Camila, que ajudam bastante nisso, né? Que é o PNL e o Enneagrama. Como que... Vamos falar para o nosso público aqui, vamos destrinchar alguns detalhes, né? Porque muita gente já ouviu falar em PNL, mas talvez vai ser a primeira vez que você ouve falar em Enneagrama. É muito importante, Sandro, Ana, porque desde que a gente nasce, nós estamos formando o nosso modelo de mundo, né? Tudo que a gente vê, a gente ouve, a gente sente do exterior, que é a nossa acuidade sensorial, a habilidade que a gente tem para essa acuidade vai definir os nossos comportamentos. Então imagina lá na infância, né, a criança que muitas vezes não teve esse contato com a mamãe, com o papai, não tiveram as suas demandas atendidas de carinho, amor, cuidado, ou mesmo segurança, alimentação, né, não fez parte de um sistema, de uma família. Essas demandas não foram atendidas lá atrás. Então essa pessoa ela vai se formando um ser humano muitas vezes em desequilíbrio. Isso vai reverberando dentro do comportamento das pessoas, né? Como insegurança, medo, tristeza, orgulho, né? Tudo que a gente trabalha lá no Enneagrama, que são os comportamentos viciados. E a gente não consegue dar o nosso melhor. A gente não consegue performar tão bem, né? Muitas vezes os empresários têm tantas capacidades técnicas, né? Que é importante também.
formações técnicas, mas muitas vezes não conseguem externar tudo isso por conta desses sentimentos, né, que são mal geridos. E aí Olha só. reflete na empresa, na liderança, no financeiro. Com quer Porque certeza. dizer, financeiro tem a ver com relação com mãe e pai, né? Olha. Tá isso aí. totalmente ligado, porque é o que a gente ouvia lá das crenças que a gente aprendeu, né? Uhum. E aí, se dinheiro tem gente que acredita que dinheiro é sujo. Quando a gente tem, são crenças limitantes, né? Elas já começam desde lá do berço, então. Isso é passado de pai para filho, de mãe para filha. Muitas assim. vezes começa nas gerações muito anteriores, né? Do tataravô, que Olha passou pro só. bisavô, que passou pros avós. Por exemplo, eu, na minha família, nós temos ascendentes que vieram da Europa, em navio, né? Passando fome. A imigração trouxe isso pro nosso país, né? De imigrantes passando fome, com escassez nos navios, morrendo de doenças que não tinham o que comer. E aí isso foi passado para as nossas gerações, né? E aí a gente acaba honrando de forma invisível tudo isso que veio lá de trás. Na nossa vida hoje a gente nem tem consciência, né? De que a prosperidade não faz parte da minha vida, eu não posso ser próspero, talvez eu vou ser melhor que meus avós. E aí tem uma crença que limita ali. Tudo isso é a lealdade invisível que tem dentro das famílias. Por isso Isso que é- acaba reverberando no financeiro. que é muito importante a gente ter essa organização mental, né? Porque às vezes a gente acaba não performando da forma que a gente deveria por conta disso. E olha só, o financeiro, geralmente a pessoa, o padrão que ela gera, as finanças pessoais, ela tende a repetir o mesmo padrão na empresa, porque é a mesma pessoa, né? É uma empresa, mas o gestor é o mesmo. Antes do CNPJ tem o CPF, Tem o né? CPF, exatamente. E aí, isso de fato acontece. Olha só, uma das grandes reclamações que a gente pega ali no BPO, Ana, entrou dinheiro, tá saindo dinheiro, mas eu não sei pra onde foi, o dinheiro não tá ficando. E em muitos casos entra justamente a questão da sabotagem, né? Da pessoa, de alguma forma, não ficar com aquele dinheiro ali com ela. E aí entra comportamento, entra tudo E isso. tem vários casos de pessoas que ganharam na Mega Sena, né, e perderam tudo, ou que ganharam lá o Big Brother e acabaram perdendo tudo, o dinheiro não fica com a pessoa. Que coisa. Então ela né? dá um jeito, né, Michele, de alguma forma esse dinheiro ele escorre pra mão de outro, não fica na mão dele ali. E Olha aí só. tem que arrumar a base, né? E você acredita, Camila, que é um trabalho que é pra gente construir durante a vida inteira? Porque tem gente, às vezes, também que acredita em milagre, né? Que vai num curso e vai sair de lá. Não, existe, né? não existe. Isso é uma construção mesmo, mais real. A Michele falou um pouquinho aqui, e isso me tocou, eu fiquei pensando a respeito, que a empresa muitas vezes é um sonho, né, de uma pessoa ou de uma família, que tem empresas que são familiares também, e esse sonho em algum momento pode se tornar um pesadelo se não tiver a gestão. Dentro das nossas emoções também é assim, né? Muitas vezes a gente está muito bem, acorda muito bem um dia, e durante o dia, se a gente não tem essa gestão, acontece alguma coisa, você recebe lá uma cartinha do correio da Receita Federal, né? O teu coração já pronto, já acaba com o teu dia. Se você não tiver essa consciência, né, parar, olhar para você e perceber o que realmente é importante, você acaba sofrendo um sequestro emocional por conta das situações que acontecem no nosso dia a dia, e a gente acaba não performando financeiramente dentro da Olha empresa, só. nas vendas, né? Porque vendas é emoção. Exatamente. E se você tá numa emoção negativa, você não vai vender. E pensando assim no gerenciamento com pessoas dentro da empresa, pode acontecer alguns conflitos, né, ali de personalidade. Como que o PNL ele pode ser uma ajuda para um empresário que, quando ele se deparar com situações difíceis na sua gestão de pessoas? Dentro do treinamento Você, que vocês já participaram, né? A Michele também participou, nós temos um exercício chamado Combate. Acho que você lembra desse exercício. Lembrei. Não, eu também lembro. E dentro desse exercício, o que é trabalhado? O líder. Né? Como que o líder funciona? Quando o líder age por impulsividade, sem organizar, sem ter clareza das suas emoções, normalmente ele erra. Então, a primeira coisa que a gente aprende com a PNL é autogovernança. Eu tenho que me governar antes para depois
pensar em governar alguém fora, né? Mas Porque senão você não é sequestrado. fácil, Não, mas é é. possível, né? É possível, não é fácil, mas é possível. Então a gente vai tendo esses novos comportamentos diariamente, nós vamos formando novas conexões, né, no cérebro, que daqui a pouco isso acaba sendo natural, zona de conforto. E eu acho também que quando isso começa de cima, dos líderes, eu acho muito proveitoso quando isso é passado para os subordinados, vamos dizer assim, para a equipe, né? Porque quando a equipe percebe que o líder está se esforçando nesse sentido, eles ficam motivados também a seguir o exemplo e levar isso para suas vidas também. E aí, consequentemente, traz um ambiente mais saudável dentro da empresa, né? Você já entrou em alguma empresa que os funcionários chegaram assim, gente, eu não aguento mais esse meu chefe? Já. Inclusive, eu tenho cases, assim, práticos, né, de pessoas que fizeram o treinamento você e também depois entraram numa mentoria, né, para poder ter entendimento da programação neurolinguística mais a fundo e mudou tudo. Principalmente empresas familiares, né, que tem um conflito ali da posição dentro da empresa e também da posição dentro da família, que acaba misturando, como a Michelle falou, mistura finanças pessoal com a da empresa, dá emaranhamento. Isso dentro das empresas também. Isso é muito importante, gente. Eu vejo diariamente porque a gente é uma empresa familiar, né? E a gente sempre procura nos desenvolver, porque senão é ruína. Se não cuidar Você desse... leva para casa, né, as Isso, se questões, você não cuidar desses dois mundos, que é o financeiro, porque o financeiro traz paz, né? Você saber que você vai ter dinheiro para pagar suas contas, pagar os funcionários. E se você não ter a paz do financeiro e ainda tá com algum distúrbio comportamental, aí é uma bomba, né? E o dinheiro, ele traz também autoconfiança, né? Você pode ser a mulher mais linda do mundo, pode ser a pessoa mais educada do mundo, mas se você não tem a segurança que o dinheiro traz, de você pagar suas contas, como você falou, isso mexe na tua autoestima, a autoestima cai. Né? Você sente que você não é merecedor, que você não é uma pessoa próspera, então o dinheiro te traz isso. O dinheiro traz felicidade ou não? O dinheiro vai te trazer a segurança para você buscar a sua felicidade, né? E a sua autoestima elevada. Então, se você ainda tem essa dúvida se o dinheiro traz felicidade, volta o vídeo depois, ouve de novo a Camila falando. Isso é muito importante para desbloquear muitas das suas crenças, né, Ana? Sim, com certeza, porque isso acaba deixando a gente com uma manete abaixo, né? E sabe o que eu tô, Camila, falando e eu lembrando aqui do tanto que o autoconhecimento ele impacta nas decisões. O empresário, ele durante o dia, ele toma decisões o dia todo. E o autoconhecimento potencializa o empresário para tomar decisões mais assertivas, inclusive quando por algum momento daquele dia ele teve algum retorno não tão positivo de algo, o empresário que não tem o autoconhecimento se abate, começa a tomar decisões ruins. O que tem um autoconhecimento... Não toma decisões, né? Ou não toma decisões, que é pior. E o empresário que tem um autoconhecimento, ele entende, né? A gente estava até falando sobre isso, ele entende que, opa, isso aqui não é um fracasso, isso aqui é só uma resposta de uma tentativa que agora me deixa até mais próximo do objetivo que eu quero. Mais preparado. Mais preparado. Então eu já sei que aquele ali não é o caminho, então agora eu já pego esse. É uma tentativa a menos, né? É igual Thomas Edison, né? Que ali pra chegar na eletricidade, primeiro queimou e estourou aí mais de 9.000 vezes para conseguir fazer. E aí contam, né, que até perguntaram para ele, mas nossa, já fez isso mais de 6 mil vezes. E ele fala, não, agora eu tô mais próximo ali do objetivo. Então, acho que o autoconhecimento, ele traz essa potencialidade de tomar decisões mais assertivas ou não. E, inclusive, decisões que geram oportunidades e crescimento financeiro e alta performance. O empresário que tem alta performance, ele busca o autoconhecimento. E aí ele toma uma decisão não para apagar um incêndio toda hora, mas oportunidade. Opa, tô vendo isso aqui, é oportunidade. E sabe isso que você está falando aqui? Veio muito de uma conversa que a gente teve ontem com um amigo, que ele falou que muitas decisões, eles estão 100% claras. Numa vida de um empresário? Não, né, gente? É quase que nunca, né? Nunca. E aí,
esse autoconhecimento, essa confiança faz toda a diferença, não é, Camila? Toda. Eu acredito que com certeza, quando que a pessoa ela tá ali com uma situação, olha, se eu fizer isso aqui, eu vou alavancar, mas tem o risco lá de que talvez possa dar um ruim. Você não pode olhar pro que talvez vai dar um ruim. Mas isso aí vai muito de você estar preparado, né? E eu queria pensar um detalhe interessante no que a Michelle falou, que aí eu trago para você, Camila. O empresário fracassou ou aprendeu? Ou errou e aprendeu com o erro? Ou ele de fato fracassa? Eu queria uma diferenciação. A gente fracassa ou a gente erra? E o que seria o fracasso mesmo? Bom, vamos lá. Para a programação neurolinguística, não tem certo ou errado. Não existe bom ou mal. Existe resultado, que é o que a Michelle falou aqui. Se eu estou seguindo um caminho lá dentro da minha empresa e estou tendo um resultado positivo, ok. Esse caminho é ok para você. Não significa que esse caminho vai ser bom para outra pessoa, porque talvez a outra pessoa tenha outra realidade. E se você teve um resultado que não é positivo, isso é o quê? É uma informação de que esse caminho não está funcionando. Você vai ficar dando murro em ponta de faca? Agora, quando a gente tem mais recursos, a gente se conhece a nossa personalidade, né, que vocês estavam falando aqui do Enneagrama, sabe o meu ponto de estresse, meu ponto de luz, né, as minhas potencialidades, as minhas fragilidades, quando eu tenho esse conhecimento, eu tenho mais caminhos para seguir. Né? Eu posso só conhecer, subir para São Paulo pela Imigrantes, aí imagina se eu chego na Imigrantes está fechado. Aí eu não conheço outro caminho, conheço esse, eu vou ficar ali. Agora, eu conheço a Anchieta, eu conheço outros caminhos, né? Eu tenho outros recursos, eu posso seguir outros caminhos para ter outros resultados. Isso que a PNL diz. Então, para a PNL não existe fracasso, não existe erro, existe resultado. Por que acontece, gente? A PNL é matemática. Quem criou a PNL foi um TI. Olha só. Foi um cara de TI e um linguista, né? Eles se juntaram e é uma programação do cérebro. É como assim, 1 mais 1 são 2. Então, se esse lugar que você chegou não funciona, volta algumas casas, organiza, usa outros programas para você chegar no resultado. É simples assim, é muito racional a PNL. Por isso que eu sou apaixonada por essa ferramenta. Até porque a gente conhece empresários que já quebraram mais de 3, 4, 5 vezes e continua ali. São performance, né? Ou seja, o que eu acredito, e vai muito de encontro com o que você falou aqui, eu conheci um jeito de não fazer igual. Eu vou fazer diferente a próxima vez. Se não deu certo aqui, vou fazer diferente do que eu fiz na segunda. E sucessivamente até encontrar o caminho. E olha só, e talvez em outro momento da sua vida, se você fizer aquilo que não deu certo, dê certo. Pode ser também. Isso não só nas empresas, né, gente? Nos relacionamentos, na amizade, né? Nas vendas, em tudo. Então, aqui o que eu peguei, pelo menos pra mim, é você não ser rígido, né? É a flexibilidade, né, Ana? Flexibilidade, que inclusive é o né? 6º pilar da programação neurolinguística, a flexibilidade. Se não tiver flexibilidade, como que vai ter mudanças? Aí você vai fazer o mesmo caminho, fracasso. Vai ficar ali no erro. Esse é o ponto. Então, ou seja, o empresário, amigo, se você está nesse momento que nada está dando certo, é hora de você virar a vela, procurar outra direção. Não quer dizer que você fracassou na vida e acabou. Não, existe outra forma, outros caminhos para você buscar resultados. Trocar o consórcio estratégia. é algo muito Exatamente. bacana, né? Que a Ana me apresentou, eu não conhecia, né? Não tinha conhecimento. A Ana, a Michelle também, ela é apaixonada pelo consórcio. Eu posso falar disso, Ana? Claro. Falar de autoconhecimento, já estou mudando o assunto. Uhum. Mas isso trouxe para o momento que eu estou vivendo, financeiro, uma possibilidade de eu conseguir comprar um carro, por exemplo, que hoje, né? Trazendo essa questão das finanças com a Ana, ela trouxe uma solução para mim. Fazendo essa análise. Porque se ficasse assim, agora não dá para comprar o carro, agora não dá para financiar, né, pela situação que eu tô vivendo financeira. Não, mas espera aí, a gente tem um outro recurso aqui que a gente pode utilizar. E a pessoa se fecha, né? E aí ela me explicou, eu falei, e aí eu fechei o consórcio com vocês, foi muito bom, né, com o apoio da Michelle também,
que é minha consultora financeira, ela falou, vai, faz, que é bom. Então, por isso que é importante ter pessoas perto, né, mentores, que têm esse olhar de fora e pessoas especialistas em suas áreas, né, Sim, para nos ajudar. porque aí a gente vai evoluindo, né? Não fica parado, né? Engessado. Agora, imagina se eu não tivesse flexibilidade para conhecer o consórcio. Ai, não ia ser bom. Não ia ser bom e você não ia lá na frente, que as pessoas costumam dizer, mas vou ter que esperar. Mas, gente, o tempo não vai passar? Vai passar do mesmo jeito. Vai passar. E que passe, então, com o objetivo, né? Eu acho que esse é o ponto, né? E vocês são profissionais que a gente admira muito, né? A gente aprende com vocês, a gente já temos trabalhos desenvolvidos juntos, né? E eu queria que vocês fechassem falando aqui da conexão desses dois mundos. Casos práticos onde que o trabalho em conjunto, o financeiro e o emocional, que gerou sucesso, que trouxe sucesso e que pode trazer sucesso para quem está aqui olhando a gente, para quem queira desenvolver o trabalho do BPO, o trabalho de uma treinadora comportamental. Fala pra gente. Posso começar? Primeiro dizer que a admiração é recíproca por vocês, admiro muito o trabalho de vocês. Bom, eu e a Camila, a gente tem plena consciência de quão é importante a junção do financeiro e mentalidade. Né? Lá no nosso escritório, na MF Group, a gente tem essa clareza, visto o atendimento dos clientes que a gente faz, e a gente vê a diferença de personalidade, mentalidades, e a diferença que uma mentalidade desenvolvida, um autoconhecimento, potencializa o resultado financeiro. E, inclusive, até posso lançar aqui, aproveitar o podcast de vocês, né? Até para lançar que a gente está justamente com um projeto unindo esses dois mundos, que é aí o BPO Mind, onde a gente está iniciando agora justamente com essa mentoria para levar aí para o empresário, para ele se fortalecer, entrar ali para alta performance, ter melhores resultados, entendendo que os dois mundos são importantes, que ele precisa fortalecer a mentalidade para alcançar ali a liberdade financeira. E me fala um pouquinho mais como vai ser esse projeto, Camila. Esse projeto, ele vem de mentorias que nós fazemos com nós mesmas, né? Eu faço com ela, da mentalidade, e ela faz comigo na questão financeira, né? A Michelle, ela tem algumas falas disruptivas para mim que eu nunca tinha parado para pensar, porque não é minha área. Eu também sempre fui uma pessoa que nunca quis olhar para as finanças. Eu sempre deleguei, para o marido ou para alguém, e isso foi não foi algo saudável na minha vida. E eu não tinha essa clareza, né? E a Michelle traz para mim, mesmo algumas falas minhas, assim, isso aqui é caro, às vezes eu pontuo, não, isso aqui não é caro, né? Olha o que você tá falando, aí eu criei um monstrinho, porque ela não tá comigo. Então ela tem esse olhar de fora sobre mim, sobre as finanças, ela vai me dando esses insights, e muitas coisas estão mudando para mim, né? Eu tô organizando, algumas coisas estão organizadas pela ajuda dela, das finanças. E também eu trago a questão do aprendizado da programação neurolinguística para ela, que potencializa o que ela tem de técnica dentro do financeiro, né, dentro da empresa dela. E a gente, numa corrida, correndo, a gente corre 5 da manhã, né? A gente teve esse pensamento, caramba, a gente tá se ajudando tanto mutuamente, né? Por que a gente não pode levar isso para as pessoas, conhecimento? Porque ela foi me dar uma explicação técnica, eu falei, Michelle, para, finge que você está conversando com uma criança, não fala difícil comigo, fala de uma forma fácil para eu aprender. E aí ela foi do início ali me explicando mesmo, uma fórmula financeira, né? Ela sabe explicar mais que eu depois, se ela quiser falar sobre isso, como você fatiar as suas finanças para você pagar o seu eu do futuro. Aí eu falei, mas eu não posso pagar meu eu do futuro, eu tenho que pagar os boletos. Ela, não, mas você é a primeira pessoa que tem que receber. Então, e mudando essa mentalidade junto com a programação neurolinguística que a gente estava fazendo com a gente, para a gente ajudar as pessoas e os empresários, né? Claro, e também é o nosso trabalho, que é importante a gente performar também nessa área. Legal. E vai ser um formato de mentoria, isso? Isso, será um formato de mentoria com 4 encontros ali com o empresário, levando
essa parte do autoconhecimento, mentalidade e ferramentas práticas. Então, cada encontro da mentoria, ele já vai sair ali com, não tarefas, mas ferramentas de fato para ele conseguir levar isso para o dia a dia. A gente já faz o diagnóstico onde está o gargalo ali para esse líder. Porque eu sinto que, assim, eu gostei muito, Michele, desse formato, porque às vezes a gente está olhando muito para o financeiro da empresa e não está olhando para o financeiro da família, né? Exato. Do indivíduo, né? E uma coisa está ligada com a outra, né? Exato. E não está olhando os comportamentos, como você falou, porque às vezes está acontecendo tal problema. É porque às vezes a pessoa ela nem sabe quem ela é, nem sabe o que está acontecendo ali, está vivendo só, né? A gente até então, ali no nosso sistema, a gente tinha no nosso ecossistema o atendimento para empresas, né, para pessoa jurídica. E também, sempre nas reuniões com a empresa, quando a gente traz a clareza, a grande maioria dos empresários fala, mas não dá para organizar a minha física também, né? Eu já falei isso. Eu falei assim, poxa, Michele, você só cuida da empresa? Podia dar uns insights, né, pra gente? Nossa, eu escuto muito, muito. Quase todas as reuniões, assim, com os clientes, eu escuto isso. E aí era um braço que a gente não atendia, então agora a gente vai entrar com essa questão do BPO Mind, porque faz todo sentido. Até porque, se o empresário, ele também mantém as finanças pessoais desorganizadas, a gente arruma a empresa, mas a gente tem que ficar de olho, senão ele se torna um gargalo da empresa, né? E aí ele começa só a sugar. Então a gente tem que ficar de olho, então é muito importante. Muito bom. Olha, parabéns. Estamos muito felizes de saber em primeira mão. Sim. Isso, né, Sandra? Muito bom. Já vamos indicar pessoas, já vamos procurar saber. Porque, assim, uma coisa é fato, a gente que trabalha com dinheiro, a gente trabalha com consórcio, a gente trabalha desenvolvendo, né, a vida, expectativa de ganho, de alavancagem dos nossos clientes e nossa também, né? Se a gente não tem esse foco muito forte, a gente se perde. Se o alpinista ele olha para a montanha e ele decide subir aquela montanha, mas ele não tem os equipamentos, as ferramentas necessárias para poder suportá-lo durante a subida, o que vai acontecer? Ele vai desistir. Isso pode acontecer com o empresário, né? Pode, com certeza. Quando o empresário ele tem ali o propósito, ele tem o objetivo, né? Até PNL, né? Que eu aprendo aqui com a Camila, né? Mas tem ali o objetivo. Acredita, você precisa acreditar que é possível, né? Visualizar que é possível. E aí você vem para estratégias. Então, ter estratégias. Dentro da estratégia entra ferramentas necessárias para subir essa montanha, pessoas são recursos. Quem que faz sentido tá nessa caminhada, né, para você conseguir chegar lá mais rápido e te ajudar nesse percurso? Entra dentro da estratégia. Então você já visualizou que é aí, mas precisa se munir dos recursos necessários. Sim. Tudo tem o aprendizado, né? É muito importante para o empresário entender a hierarquia. Qual que é o seu lugar dentro da empresa? Porque quando o empresário, o líder, ele não toma a posição dele, vai vir outra pessoa e vai vir tomar. E aí não adianta ele reclamar. Aí ele vai querer ficar lá no culpador. E não olha que ele não está na posição de liderança. Então a hierarquia é muito importante. Estar no seu lugar e respeitar também quem está acima. Honrar, né, quem veio antes. Tudo isso deixa você mais organizado. Então, ficar no nosso lugar, isso seja na empresa, pelas constelações, né, empresariais, ou dentro da família, pela constelação familiar, nos deixa forte para a vida, para a prosperidade e assim para o dinheiro também. Aqui fica o contato delas, a gente vai compartilhar com vocês, né, profissionais que podem ajudar vocês em conjunto e particularmente, né, e a gente sempre quer trazer aqui esses cases, essas pessoas que realmente fizeram diferença, né? Estão fazendo diferença no nosso caminhar, né? E tenho certeza que vai fazer diferença aí para vocês. Então encerramos o nosso primeiro Home Point com convidados. E siga-nos que a gente vai continuar aqui trazendo novidades para vocês.
Bom, quero agradecer mais uma vez o convite de vocês. Muito bom estar aqui. Passou muito rápido. Posso deixar um recadinho Claro, também? por Aí favor. para a audiência de vocês, Sim. né, para os empresários, quero falar que finanças é comportamento, clareza é liberdade financeira. Então, que eu almejo para você, para sua empresa, que você tenha um desejo ardente pelo seu objetivo, acredite, crie as estratégias certas e entenda que não é fracasso, simplesmente é resposta, é resultado e você vai fazendo as estratégias certas para alcançar o objetivo. Obrigada Que mais uma lindo, vez. maravilhoso. É isso, pessoal. Terminamos aqui então o segundo episódio do nosso podcast Home Point, com essas duas grandes mulheres aqui, empreendedoras, cheias de ideias. Muito bom tê-las aqui. Muito obrigado. Foi muito. A gente vai ter que chamar de novo, com Sim. certeza. Em breve, né, Ana? Isso aí, gente. Até a Até mais. próxima. Até, tchau, tchau. pessoal.